EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 130, pergunta número 130. A pergunta é sobre a pressão do tempo. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT ou ainda não conhece EFT, faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos. mizugi.com/EFT6P. Neste curso você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para você tirar proveito de meus vídeos de EFT. A pergunta deste vídeo é: como usar EFT quando me sinto pressionado pelo tempo? Como usar EFT quando eu me sinto pressionado pelo tempo? Essa é a pergunta. A pressão do tempo é uma percepção de estar sendo pressionado pela falta do tempo. É a escassez do tempo. Você tem a percepção de que falta tempo, não a abundância do tempo. Por isso, é acompanhado de pensamentos como: não vai dar tempo, não vou conseguir. E isso provoca apreensão, ansiedade, ou até mesmo travamento. De qualquer maneira, um pouco de pressão é até útil, porque um pouco de pressão pode servir de motivação para começar. Se não houvesse nenhuma pressão, ou seja, se você tivesse a percepção de que tem todo o tempo do mundo, talvez você não quisesse começar agora. Talvez você fosse deixar para uma outra hora. Então, os prazos são muito importantes na medida em que servem como critério de prioridade. Quando você tem mais de uma coisa para fazer, você tem que escolher por onde começar. E o prazo é um dos critérios importantes. Você começa pelo aquilo que é mais urgente. Se não houvesse nenhum prazo estabelecido, esse trabalho não teria prioridade. Portanto, teria pouquíssima chance de ser realizado. E nesse caso, o que passa a valer são outros critérios. Por exemplo, talvez você fosse começar pelo mais fácil, ou pelo mais rápido de fazer, mais agradável. Então, esses critérios vão acabar determinando suas prioridades. E, nesse caso, é possível que aquele trabalho acabe ficando sempre para depois, principalmente se for um trabalho que não atende, não satisfaz esses critérios. Então, um pouco de pressão do tempo é útil, mas o problema é quando há excesso de pressão. O excesso de pressão provoca reações como ansiedade, falta de concentração, você não consegue se concentrar porque está mais preocupado com o prazo do que o próprio trabalho. E aí comete erros. Baixa produtividade, porque muitas vezes você tem que fazer mais de uma vez o trabalho, ou um trabalho que levaria um tempo, digamos, 10 minutos, você acaba levando 20 minutos.
porque você não está concentrado, você está distraído, você comete erros. E, naturalmente, o trabalho tende a cair de qualidade. Tudo isso é consequência do excesso de pressão do tempo. E aí, a pergunta é, como usar EFT quando eu me sinto pressionado pelo tempo? Para quê? Para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Quando você usa EFT, é sempre solicitado a ser específico na descrição do problema. Você tem que descrever o problema de maneira específica e não de maneira genérica ou vaga. Para quê? Para que você possa manter o foco em algum evento específico ou alguma situação específica. Sem foco, você consegue muito pouco. Para que EFT funcione, é preciso ter foco. Então, o que faz você se sentir pressionado em termos de tempo? O que faz você se sentir pressionado em relação ao tempo? Quando você identificar esse algo específico, você vai sentir algum tipo de medo. Medo de não conseguir entregar, medo de não ter tempo suficiente. E isso normalmente é acompanhado de sensação física, como pressão no peito, aperto no estômago, tensão nos ombros. Cada pessoa reage, manifesta essa pressão do tempo de maneira diferente. De qualquer maneira, você identificou o evento específico, a questão específica que deixa você se sentir, que faz com que você se sinta pressionado no tempo. Você sente essa pressão fisicamente, emocionalmente. O próximo passo é fazer EFT sem frases. Você não precisa nem formular frases. Basta você sentir a emoção ou a sensação, manter o foco, anote a intensidade de 0 a 10, mantendo o foco no que você sente, você vai fazer o tapping. Vai bater 10 vezes em cada ponto, enquanto você mantém o foco no que sente. Você vai fazer isso várias vezes. A cada rodada você vai medir a intensidade, vai repetindo isso até a emoção ou a sensação zerar, desaparecer. Infelizmente, nem sempre isso funciona, porque algumas pessoas têm dificuldade em distinguir os pensamentos dos sentimentos ou emoções. Tem gente que não consegue separar, distinguir o pensar do sentir. Muitas vezes a pessoa diz, eu sinto que... Bom, quando a pessoa começa a dizer sinto que, não se refere ao sentimento, é o pensamento. Mas não tem problema. Se você for uma dessas pessoas que tem essa dificuldade, não tem problema. Basta você saber, tomar consciência de que essa pressão no tempo vem da expectativa negativa. Você espera algo ruim, do tipo, não vai dar tempo de entregar esse trabalho, eu não vou conseguir fazer esse trabalho dentro do prazo. Ou então, se eu não conseguir entregar no prazo, o que vai acontecer? Aí você começa a imaginar piores consequências. A expectativa negativa é que faz você se sentir pressionado pelo tempo. O que vai fazer? Você vai escolher uma única frase ou um único pensamento. Por exemplo, não vai dar tempo de entregar este trabalho.
Então você vai dizer essa frase em voz alta. Não vai dar tempo de entregar, não vai dar tempo de entregar este trabalho no prazo. É claro que você sabe exatamente de que trabalho você está falando. E ao dizer isso, você vai sentir a força dessa frase. Quanta força essa frase exerce sobre você. Ou, em outras palavras, o quanto essa frase, esse pensamento incomoda você. Você vai anotar numa escala de 0 a 10. Em seguida, você vai verbalizar a frase do pensamento em cada ponto. Nós escolhemos: não vou conseguir entregar este trabalho no prazo. Então, você vai falar essa frase em cada ponto. Não vou conseguir entregar este trabalho no prazo. Não vou conseguir entregar este trabalho no prazo. Você vai fazer isso e depois de cada rodada você vai repetir novamente a frase e verificar a força da frase, até a frase perder completamente a força. Você vai dizer a frase e não incomoda mais. Quando você chegar nesse ponto, você vai testar outras frases, outros pensamentos. E você vai ver que a maioria daqueles pensamentos não tem mais importância. Perderam importância porque vieram da mesma raiz dessa frase que você trabalhou. É claro que nem sempre isso acontece. Se alguma frase ainda tiver força, você vai tirar a força fazendo EFT dessa maneira. Quando você faz EFT dessa maneira, no final você não se sente mais pressionado pelo tempo. Você acabou com a pressão do tempo. Não sentindo mais pressão do tempo, mas mantendo a consciência de que você tem que entregar esse trabalho naquela data, você vai poder trabalhar mais concentrado, mais focado. E com isso, naturalmente, você vai cometer menos erros, porque você se distrai menos, você se preocupa menos com outras coisas. A qualidade do seu serviço vai ficar melhor. Isso vai fazer com que você tenha maior produtividade. Com concentração, você faz em 10 minutos. Sem concentração, você leva 15 minutos. E com isso, você aumenta as chances de cumprir o prazo, que é justamente o que você quer. Ao invés de ficar se sentindo pressionado pelo tempo, você quer mesmo entregar o trabalho no prazo. Então é assim que se usa EFT quando você se sente pressionado pelo tempo. Deixe seus comentários, perguntas e sugestões. Dê um like. Compartilhe. E se ainda não está inscrito, faça a sua inscrição. Obrigado e até o próximo.